Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E aproveitando aqui, eu gostaria de apresentar a Gabi, nossa nova co-host, nossa nova parceira no projeto aqui do podcast. Gabi, por gentileza, se apresenta para quem está ouvindo a gente. Claro, obrigada Manzano e TOTUS Developers por este convite. Estou muito feliz de fazer parte desse time aqui com vocês. Bom, eu sou a Gabi, líder de design do X-Lab da TOTUS. Sou apaixonada por inspirar pessoas e resolver problemas complexos e esse é o meu propósito. Sou a mãe do Pedro, formada em administração e pós-graduada em gestão de projetos. Show de bola! Mais uma vez, seja bem-vinda. Sei que você vai contribuir muito aqui para esse nosso projeto e vamos tocar o barco aqui. E hoje nosso assunto aqui é sobre DevOps. É um assunto mais do que atual, está presente aí no dia a dia da maioria das empresas, tanto grandes quanto pequenas. E para falar sobre isso, a gente trouxe dois parceiros nossos aqui. Primeiro, o Rodrigo Godinho. Por favor, se apresenta. Na verdade, você já esteve aqui com a gente, né? Mas se apresenta novamente para o pessoal. Bom, Manzano, muito obrigado. Aqui é o Rodrigo Godinho, coordenador do time de DevOps do Proteus. Estive aqui no passado, nos primeiros programas, muito bom estar aqui com vocês de novo. E o meu propósito é esse aí, é disponibilizar o maior conteúdo possível para as pessoas desenvolverem cada vez melhor. Cara, super obrigado. Quem te conhece sabe aí o quanto você batalha para compartilhar conhecimento aí, por isso que você é peça-chave aqui no TOTUS Developers. E complementando o time aqui, Felipe Conte, manda aí, se apresenta para o pessoal, por gentileza. Bom, eu sou arquiteto de software corporativo aqui na TOTUS, estou aqui já tem alguns aninhos, né? Mais de uma década, né? Mas vamos deixar o número exato para depois. Além de arquiteto de software, o time onde eu estou, a gente cuida de uma plataforma de software bem focada em DevOps. Vai ser legal a gente discutir um pouquinho sobre ela mais para frente aí. Bem, como eu comentei, a gente vai falar sobre a cultura DevOps. Eu acho que a primeira pergunta aqui, para quem não conhece, é definir o que é o DevOps, mas em poucas palavras, só para a gente dar um aperitivo para a galera. Putz, definir DevOps, o Manzano já começa com uma bem difícil, né? Ele não é muito, não é um termo cravado, né? Cada um vai dar um ponto de vista, o Fê depois consegue explicar de maneira mais natural, talvez. Mas se a gente for pegar assim no cerne, é as práticas, né, que reduzem o tempo entre um commit do fonte até ele estar, né, lá em produção para o cara usar, né, garantindo a qualidade. Isso seria o que seria, para mim, uma definição mais limpa. Esse, assim, no final das contas, seria o foco, né, do DevOps em si, né? Mas, basicamente, né, o DevOps é aquele negócio, né, a junção de um desenvolvedor com operação, né, o cara que cuida ali da operação de uma aplicação, um sistema, seja como for. Então, logicamente, né, DevOps já juntou esses caras, né, começou como uma cultura, né, então, no fim das contas, essa cultura ajuda no que o Rodrigo comentou, o desenvolvedor ele vai ter mais controle numa parte de operação ou interagir um pouco mais nessa parte de operação, e o operador ele está mais perto do desenvolvimento, ele entende um pouco mais. Então, assim, eu vejo que o fim das contas, né, o ideal é essa junção desses dois, né? Tem até mais outras coisas, né? DevSecOps e assim por diante. Mas acho que uma definição é essa, né? E outro ponto, né? Até uma frasezinha para talvez resumir um pouco aqui, o Dev tem maior controle do começo ao fim e o operador um maior entendimento do todo. Acho que talvez fosse para ter uma frase para o que é um DevOps, acho que essa se encaixa. Todo mundo entendendo realmente o processo, onde ele nasce e onde ele morre, né? Isso é uma coisa bem interessante, bacana. Resumiram bem. E aproveitando que a gente já está falando do conceito da cultura DevOps, vocês sabem onde ela surgiu, como que foi o surgimento dela? Essa é uma boa pergunta, Manzano. O DevOps, assim como a gente conhece, começou a se desenvolver há mais de 10 anos atrás, talvez um pouco mais, em conferências como cultura, o pessoal começou a desenvolver em cima, né? Mas ele vem evoluindo muito, né? De lá para cá. Então, acho que o ideal é pensar no que é o DevOps hoje, né? Exatamente. Então, e assim, o DevOps ainda, hoje, eu gosto de pensar que ele é uma cultura, né? Então, algo que tanto o lado de Dev como operações tem que ter essa cultura, né? O time como um todo tem que ter a cultura de DevOps. Só que até a gente, é um ponto interessante de pensar aqui e ver que atualmente virou um papel.
tem o papel de DevOps. E nada mais para provar isso do que a quantidade de vagas que a gente tem, né? Até a última pesquisa que eu fiz aqui, para dar uma olhadinha em quantos estavam disponíveis nos Estados Unidos, tinha mais de 64 mil vagas. Se você escrever DevOps e dar um enter, você encontra 64 mil vagas disponíveis. Teve até uma época que o pessoal falou, não, mas não é cargo, não é papel, é cultura. Mudou, né? Então, assim, não adianta lutar contra isso, fica muito mais prático para as empresas até contratarem os profissionais que têm esse conhecimento, têm esse perfil, esse know-how, têm essa cultura e vai, com certeza, agregar, né? Uma coisa que eu queria só acrescentar, Felipe Manzano e Gabi, né? Um ponto que eu acho bem importante, que talvez mudou bastante pro dev, que... quando você está falando de DevOps, o dev ter responsabilidade em ter o skin in the game, né? Tipo, porque antes disso a gente era bem acostumado a desenvolver, enfim, isso ia ser deployado em algum lugar e ok. Com a cultura do DevOps, né, o dev tem que se sentir muito mais dono de, não, cara, eu tô desenvolvendo, eu tô colocando em produção e isso tem que, né, funcionar, ou seja, isso gera uma cumplicidade entre desenvolvedor, o pessoal que opera, é muito maior, né? Então, uma sinergia muito maior. Isso eu acho muito bacana no DevOps. Fora todo mundo pensar junto, né, em como que a gente pode facilitar e melhorar esse processo, né? Bacana. Sabe, eu queria a opinião de alguém que não vive o lado técnico aqui. Aproveitar que a Gabi tá aqui, ela é a mestre Jedi aqui em UX. Gabi, você já ajudou com algum projeto? Vocês normalmente pegam um conjunto de pessoas e juntam para desenvolver uma ideia. Já ajudaram com alguma coisa relativa a DevOps? Dentro da TOTOS a gente não falou de DevOps dentro do Lab, mas os meninos comentando agora, a área de design ela vem criando os Ops, né? Então agora tem o Design Ops, a gente tem o Research Ops, a gente tem o Design System Ops e tudo muito relacionado ao que o DevOps vem construindo, essa cultura do DevOps, né? Quando a gente lançou o Design Ops dentro do XLab, dentro da TOTOS, a gente procurou muitos especialistas, inclusive dentro da TOTOS, para explicar um pouquinho dessa cultura do DevOps, para a gente trazer para a realidade do design. Então tem muito a ver isso que eles estão construindo e isso que eles estão falando, né? Muito legal essa construção. Porra, provoquei na hora certinha, acertei na mosca, show de bola. E tem tudo a ver, né, cara? Esse papel que o X tem na TOTOS, e não apenas na TOTOS, mas em todas as companhias, de ajudar, de agregar, melhorando um processo, eu acho que isso casa perfeitamente com o DevOps, perfeito. Acertei na mosca, foi bullseye aqui, perfeito, Gabi. E já que a gente tá falando, começou a falar aqui de TOTOS, eu queria saber, o Lipe, o Godinho, quando que a TOTOS começou a ver valor nesse movimento? Essa pergunta é muito legal, né, Manzano? Eu posso falar, né? A TOTOS é uma empresa gigante, né? Acho que não temos nem comparação de empresas do tamanho, né, de tecnologia no Brasil. Então, cravar exatamente como começou as iniciativas e quando seria até injusto da minha parte aqui. Então, eu vou passar um pouquinho da experiência do Proteus, né? O Proteus é um dos grandes RPs que a TOTOS tem. A gente tem uma história muito legal, porque o Felipe, a gente trabalhava junto há muitos anos atrás no Framework, e o Felipe foi o primeiro doido, né? Começou a falar de não sei o que, de Docker e querer dockerizar as coisas, né? E sei lá, isso deve ter mais de 5 anos, né? Para ser mais exato, aí, acho que lá 2014 para 15, uma coisa assim. Já fazem 6, 7 anos. Enfim, o Fê começou com essa iniciativa. No começo foi uma iniciativa difícil, né? O pessoal começar a entender isso, mas ele bateu bastante. Depois, né, ele foi cuidar de algumas outras áreas. O Proteus foi evoluindo. A gente chegou a criar, aí alguns anos atrás, todo um arcabouço para o RP do Proteus, para rodar no sistema de container, né? Porque o Proteus, na sua essência, é um software monolito que roda normalmente on-premise no cliente, né? Então, normalmente você não consegue ter um DevOps muito até a ponta da produção com ele. Mas aí, lá em 2018, a gente começou a containerizar produtivo e criar soluções SaaS com Proteus com o ciclo inteiro, né? De coding, building, testing, release, enfim, todo o ciclo de DevOps com o Proteus, um projeto que a gente chama de Smart RP, que a gente disponibiliza para os clientes, o RP as Service, né? Que foi bem legal. E em paralelo com isso, tinha outras iniciativas, né? Que uma delas o Felipe também atuou,
Se você quiser falar, Fê. Rodrigo, exatamente. Hoje a gente tem uma plataforma de software, né, que é bem focada em DevOps, mas até antes de falar dela, né, eu queria comentar até junto dessa parte do Smart RP e outras coisas aí mais atrás que começaram, foram iniciativas que foram, sim, de fato, vindo disso, né, desses estudos, até como a empresa é muito grande, né, a TOTOS tem muitos desenvolvedores em muitas áreas, né, então esse assunto DevOps, containerização e tudo mais foi sendo fomentado em outros times, né, e de fato surgiu o Smart RP e também surgiu uma outra área bem legal aqui que eu vou comentar mais pra frente, que é uma área chamada TKS. Até, Manzano, vale a pena um podcast falando mais a fundo aí, mais a parte técnica de DevOps. Fica uma dica aí. Vamos pôr na fila. Legal. Então, são coisas que foram surgindo, né? Então, TKS, de fato, é um TOTOS Kubernetes Service. Surgiram esses frentes. E aí, o que eu gostaria de comentar aqui é uma plataforma de software que a gente tem hoje, né? Que até diria que é onde a gente conseguiu pegar toda essa informação, todo esse estudo e essa vivência que a gente teve até então, a gente conseguiu transformar isso em uma plataforma de software. Então, no fim das contas, é uma plataforma de software para rodar aplicativos modernos que a gente tem hoje na TOTOS. São os Cloud Natives, né? Ou seja, eles tiram proveito de nuvem, né? Então, até tem uma frasezinha que eu gosto de falar para representar ela, que é TOTOS Apps, né, que é o nome da plataforma, é um ecossistema projetado para manter os aplicativos Cloud Native da TOTOS, através de entrega de serviços essenciais e de valor, com segurança e escalabilidade através de uma plataforma de software. Ou seja, né, o que isso tem a ver com DevOps de fato? Tem muito a ver, porque basicamente uma plataforma de software, você não é só, beleza, vamos fazer uma plataforma, roda os aplicativos lá, né, de alguma forma vamos botar para rodar essas aplicações, mas você não organizar isso, não estruturar o ecossistema em si e deixar de alguma forma mais fácil e prático para os times que vão construir essas aplicações. Então, nela, como eu comentei, né, toda essa vivência que a gente teve até hoje, a gente conseguiu aplicar. Então, a gente faz essa parte de DevOps, a interação entre os times e a operação, e todo mundo conseguindo entender e falar a mesma língua, que eu acho que é um ponto muito importante. E todo mundo consegue entender, né, o que é por exemplo, né, eu vou falar alguns pontos, né, da plataforma que a gente consegue entregar, né, que é, por exemplo, escalabilidade elástica através do próprio Kubernetes, que no caso é o TKS, né, o serviço que a gente tem aí, um time que entrega pra gente. Aí, a integração facilitada através de serviços de suporte e infraestrutura, por exemplo, métricas customizadas, logs customizados, tudo na parte de observabilidade, Platform Message Broker, Object Storage, Database. Então, essas coisinhas que eu estou comentando fazem parte de uma plataforma de software, e o DevOps é muito forte em cima de todos esses serviços ou componentes de uma plataforma, desde o sentido de como ele é definido, construído e entregue, e manipulado em ambas as pontas, né? Em quem cuida da plataforma e quem cuida dos aplicativos que rodam em cima dessa plataforma. Bacana você comentar tudo isso, Felipe. E uma coisa que eu acho que é bem legal é como essa plataforma também está influenciando, né, as demais áreas da TOTOS, né? Apesar da plataforma ser bem focada em cloud nativo, né, para aplicativos nativos em nuvem, a gente, muitas boas práticas que vocês estão levantando lá, desenvolvendo lá, a gente está colocando no RP, enfim, modernizar toda a parte do RP também. Então, uma coisa bem legal que a gente pegou lá da plataforma que o Felipe comentou, toda a parte de deploy, de configuração, né, de serviços, tudo as code, tudo no Git, tudo scriptado, ou seja, você não tem nada que esteja fora do controle do teclado ali do cara, que ele não consegue visualizar, configurar tudo via código. Isso eu acho sensacional. E muito bem lembrado também a lembrança do TKS, que também é a tecnologia que suporta o Smart RP, também é um negócio bem bacana. Agora eu vou tirar vocês um pouquinho da área de conforto de vocês. Eu queria saber como que foi a experiência, vocês ajudaram nisso que eu sei, de aplicar a cultura DevOps em um RP como o nosso, que já tem aí mais de 25 anos de história. Essa pergunta é aquela pimentinha, assim, ainda não é nem cheguei no momento pimenta. Pimenta, mas já começa a ter. Eu tô com o coração peludo hoje, você já percebeu, né? Exatamente. Mas é bacana, é assim, acho que é constante, né? O Fê falou bastante de cultura, né? Então você precisa mudar a forma que o pessoal pensa, principalmente de
que o que eu estou fazendo hoje está sendo testado e daqui a pouquinho o cliente está vendo, né? No RP isso nunca foi visto dessa maneira, demorava muito tempo. Às vezes a maioria do pessoal não tinha nem esse contato com as pessoas que faziam esse tipo de coisa, que colocavam em produção, eles não viam de fato o software rodando, né? Então eu acho que isso foi um dos maiores desafios, assim, é mudar a cabeça do pessoal para isso. E fundamental também, porque sem essa mudança, sem o time tomar como dono do negócio, não vai pra frente, né? Cara, você falou bem, Godinho. Eu vou até aproveitar e vou eu mesmo atropelar a minha pauta aqui, e eu acho que eu já vou emendar o momento pimenta nessa pergunta, que tem tudo a ver, porque eu imagino o desafio que foi aplicar a cultura no nosso RP. Então, cara, já pode complementar. A gente sabe que nem tudo são flores, cara, e o que foi mais difícil aí, cara? Foi o fator humano? Foi alterar um processo que já tem décadas acontecendo? Foi conscientizar, acho que muito do sentimento de dono, né? Uma coisa que o DevOps pede muito. Já vamos invadir a pergunta aí, vamos pro momento pimenta. Quais foram os principais desafios que você passou nesse processo? Que a gente passou, cara, a gente passou por muita coisa. Além do que a gente já comentou, o fator técnico também é um desafio bem grande, né? É muita novidade técnica. Depois eu até quero ouvir o Felipe, que desbravou muita coisa aí na base do facão, e acho que isso foi um desafio muito grande. O sentimento de dono, eu acho que é legal, a gente fala muito dele, mas é difícil, às vezes, as pessoas saírem disso, né? De tipo, estou fazendo só o meu vai até aqui, né? E não, o DevOps não é isso. O DevOps é entregar o produto funcionando com o cliente satisfeito lá na ponta. Então, isso, com certeza, trouxe dificuldades, né? E o fator humano, eu acho que o maior coisa que pega é quando você pega gente que não se adapta, que não tá afim mesmo, né? E isso acontece, eu acho ruim isso para essas pessoas, mas a gente também tem que entender, e às vezes a gente tem que trocar algumas pessoas, mas eu acho que faz parte. A gente primeiro tenta adaptar, tentar mostrar valor nas coisas, né, que a gente tá fazendo, e se não for possível a gente se adaptar. Mas eu queria ouvir o Fê, que tem vasta experiência nisso também. Concordo plenamente, assim, até não só para o RP, né, uma aplicação extremamente grande, né, já tem sua maturidade e tudo mais, até para a parte de aplicativos mais modernos, né, assim, moderno no sentido de que conseguem tirar 100% proveito de uma nuvem, são estruturados, arquitetados de outra maneira, e assim por diante, né. Mesmo a aplicação do DevOps em cima disso, tem muito essa parte da cultura organizacional, né, e as pessoas em si que estão envolvidas, né, a mudança de mindset é bem forte mesmo. Então, não adianta a gente dar todos os ferramentais, ter automação de tudo, e o time não está com esse mesmo mindset, né? Então acho que esse de longe é o maior desafio que a gente tem, mas falando agora do lado da plataforma em si, todos os times que estão utilizando e estão vindo, entrando, eu consigo perceber que eles estão conseguindo tirar grande proveito disso, tá rolando legal, e aí a gente até, né, quando a gente construiu a plataforma em si, a gente conversava bastante, pensava bem e falava, cara, não adianta a gente deixar as coisas muito engessadas, né? Porque a gente sabe dessa parte da cultura das pessoas, do que cada um tem de conhecimento, de onde eles vêm e tudo mais. Porque são times que rodam dentro da empresa, né? Que estão surgindo com as suas aplicações mais cloud native, né? Então a gente construiu até um portal interno que a gente tem aqui, né? Explicando o que é a plataforma, o que ela tem, até onde ela vai, quais arquiteturas e serviços que estão ali definidos lá dentro. E também tem uma partezinha que eu gosto muito que a gente chama de convenções. Então a gente convenciona muita coisa. Então, convenção não é regra. Convenção é assim, olha, definimos toda a parte de automação, monitoramento, tem toda a parte de pipeline, entrega contínua, CI, CD e tudo mais. A gente convencionou tudo isso. Se a sua aplicação estiver aderente, seguindo todo esse processo, você vai ter muito menos trabalho. Todo time, que dono do produto, ele tem total controle do começo do código até o deployment. Então, se ele seguir todas essas convenções, a aplicação dele vai tirar todo o proveito da plataforma. Mas não é algo extremamente rígido, né? Se um time ainda não está conseguindo adequar aquilo ou não conseguiu chegar até, por exemplo, está 100% dentro do nosso modelo de entrega contínua, ok, existe a possibilidade de utilizar não estando 100% aderente, mas ele não vai tirar totalmente o proveito da plataforma. Como eu comentei, não é só o ferramental que está disponível ali para fazer o DevOps, tem toda essa parte dos times conseguirem estar aderente ou não. Eu acho que nesse primeiro momento o pessoal deve se perguntar, poxa, é mais uma coisa para eu fazer além do meu trabalho? Mas foi o que você falou, quando isso estiver diluído dentro da realidade do dia a dia deles, eles vão entender, vão enxergar o valor, e realmente tem muito. Quem já viu o processo nascendo e sendo concluído, tem realmente muito valor.
Vou até aproveitar, já que eu botei fogo aqui, eu tenho que soprar um pouquinho também, né? A gente falou da realidade de colocar isso num projeto grande com décadas aí de história, mas vamos falar agora do TOTUS Apps, né? Que é uma plataforma nova da TOTUS que nasceu já com sangue 100% DevOps. Então, Felipe, você conhece mais desse projeto, eu queria que você falasse um pouquinho aí do que é o TOTUS Apps e o que a gente está ganhando aí usando a cultura DevOps em cima dele. TOTUS Apps, no fim das contas, ele nasceu, né, tem acho que 1 ano e meio, quase 2 anos aí, e o intuito dele, de fato, é tirar o peso dos times de desenvolvimento que estão construindo as aplicações Cloud Native, deles terem que construir uma plataforma para cada aplicativo. Então, por exemplo, como alguém já comentou aqui, né? A gente tem vários times na TOTUS, tem muitas aplicações surgindo, a gente entrega muito valor para os clientes com essas aplicações novas, e os times têm times diferentes para entregar seus produtos, e não adianta cada time na empresa sair correndo atrás e montar ou ter que aprender tudo o que é necessário para uma aplicação funcionar corretamente. Então, no fim das contas, como eu comentei antes, né, que é uma cultura, mas você tem agora pessoas que cuidam de DevOps. Então, não precisaria, de fato, todos os times saírem fazendo DevOps do começo ao fim do produto para colocar ele no ar. Então, essa plataforma de software ela vem para resolver isso. Com uma única plataforma de software que esteja aderente, né, seguindo as nossas diretrizes da TOTUS do que a gente entende de uma aplicação moderna precisa para rodar. Então, entregando observabilidade, entregando um modelo de pipeline, né, de CI/CD, com as convenções, totalmente automatizado, a gente tira todo esse peso dos times. Então, a gente consegue entregar aplicativos muito mais rápido do que se cada time tivesse que correr atrás. V-nuvem, aí eu vou entrar mais no ponto de organizacional, né? Quem trabalha e conhece empresas grandes sabe que para você conseguir uma conta em uma nuvem ou solicitar alguma compra de algum serviço, você tem uma burocracia envolvida. Então, com essa plataforma, a gente tenta resolver todo esse meio de campo, entregar essa cultura para os times. Até gosto de falar que quando a gente faz um onboarding na plataforma de uma aplicação nova, que além de fazer todo esse onboarding, preparar, entregar, passar o bastão para os times, né, para eles cuidarem da aplicação deles, a gente empodera os times. Né? O que é empoderar? Se o time não tem ainda essa cultura, a gente dá um banho de cultura DevOps, dá um banho de arquitetura e tudo que for necessário. Então, como empresa, a gente tem muito a ganhar com isso. Hoje, a gente já está chegando a quase 50 aplicativos rodando dentro da plataforma em menos de 1 ano e meio. Então, se cada um desses aplicativos tivesse que correr atrás de tudo para eles rodarem, seja até direto numa nuvem ou preparação de ambiente, tenho certeza que a gente não teria chegado nesse número de aplicativos que a gente tem hoje. Ô Felipe, você esqueceu o mais importante de tudo isso. Ah, é? O que seria? Que se der pau, a gente pode chamar você de madrugada que você resolve, cara. Esse é o fundamental da TOTUS Apps, não? Já passa o seu zap aí pra todo mundo aí. Cara, isso é muito legal. Sabe por quê? Sim, se acontecer algum problema específico que os times, teoricamente, não precisam se preocupar, né? Algum problema de rede, mais baixo nível, perfeito, né? O nosso time, e aí até o time de TKS, que cuidam de toda essa parte de orquestração, né? Entregam pra gente um Kubernetes, a gente tem toda essa operação para cuidar. Mas qualquer outra coisa, a gente entrega todas as ferramentas necessárias para os times fazerem o troubleshooting, acompanhar a evolução da aplicação, fazer toda essa parte de deployment. Então, eu gosto de comentar que os times têm o total controle, do código até o deployment, todo esse miolo, eles têm total ferramental, cultura que já foi passada, então é aquele negócio, eles já estão totalmente empoderados para tomar conta do seu produto. Talvez para exemplificar um pouco o quanto essa plataforma que o Felipe comentou é bacana, lá no meu time de DevOps, a gente ainda não está, a gente está num processo de migração para um Kubernetes também, então a gente sofre bastante em não ter diversas coisas que o Felipe comenta, né? Então a gente lá como time, a gente desenvolve um monte de ferramentas, mas além de desenvolver, cuidar de todo o DevOps, do code, do build, do teste, a gente ainda precisa manter a infra no ar e num nível muito baixo. E isso pro time é um peso que, por exemplo, se eu conseguir migrar, por exemplo, as coisas para a plataforma, eu não teria. Então, assim, é muito bom que a plataforma em si vende, né? O foco é um pouquinho diferente, né? Porque o TOTUS Apps é mais focado para aplicações para clientes externos, né? E o que a gente cuida lá é de clientes internos. Mas se a gente tivesse a oportunidade de ter a plataforma inteira com tudo que o Felipe
Gabi comentou e oferece é muito bacana. Assim, eu vejo muito valor no quanto a gente poderia focar mais no negócio em si do que em partes que, enfim, tem pessoas e equipes já treinadas, preparadas e que fazem isso muito bem. A ferramenta cumprindo o papel dela, pelo que eu entendi, né? A chave de fenda nunca vai ser a protagonista dentro de um processo, mas sem ela você não consegue montar uma mesa, né? Se você estiver usando ela direito, ela vai cumprir bem o papel dela. Pô, bacana, show de bola. Eu fiquei curiosa para saber um pouquinho de vocês, entender dessa cultura DevOps. Quais são os maiores desafios que vocês encontram, né, para passar essa cultura aí para os desenvolvedores? Qual que é o maior desafio que vocês encontram no dia a dia de vocês? Essa plataforma, como ela é muito nova, tem 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, desde a sua construção até um grande volume de aplicações e times entrando. Olha, um grande desafio que a gente até encontra hoje em dia é que a TOTOS tem muitas aplicações e esses serviços dependem de outras aplicações, né? Aplicação de autenticação, provisionamento e tudo mais. E a gente tenta agregar na plataforma como um support element. Então, até é legal que eu vou explicar um pouquinho como a gente divide a plataforma, né? A gente desenhou ela com 3 camadas, né? A primeira camada ficam os business elements. Então, rodam todas as aplicações de negócio, né? Como já diz o nome. A camada do meio são os support elements. São aplicações que dão suporte à camada de cima, as aplicações de negócio. E a camada de baixo são infrastructure elements, né? Os elementos de infraestrutura. Então, tal Kubernetes, o sistema de log, observabilidade e assim por diante. O grande desafio que a gente tem são as necessidades dos times, né? Nessa camada do meio de support elements, a gente tem serviços de comunicação, faz toda a parte de envio de e-mail, WhatsApp, SMS, e todo mundo na plataforma pode utilizar dela, né? Então, os times não precisam construir esse serviço, ele já está disponível na plataforma. Então, um grande desafio que a gente teve, né, desde o começo até então, foi o timing para a gente conseguir agregar esses serviços, esses support elements. Porque as aplicações, como tirou muito peso dos times, eles conseguiram focar mais na construção da aplicação de negócio, eles evoluíram e chegaram no momento que falaram, putz, agora eu preciso desses support elements aqui. Mais um support element, por exemplo, é um cara que a gente chama de Reactive Webhook, que de fato ele é um webhook, né, para a plataforma como um todo, mas ele se beneficia do nosso Message Broker, que também é um support element que é utilizado por todos os aplicativos, né? Então, acho que mais a questão do timing para poder entregar um serviço ou outro, mas aí vem mais uma vantagem que a gente teve. Os próprios times, eles têm essa demanda e eles também estão livres para poder construir esse support elements e entregar na plataforma para eles usarem o que eles precisam e outros times utilizarem. Então, para todos como um todo, isso é muito positivo. E muito positivo também para os nossos clientes, porque se um time teve essa demanda, ele conseguiu entregar esse serviço, as próximas aplicações também se beneficiam e também conseguem entregar esse serviço ou essa feature para os clientes muito mais rápido. E o pessoal também vai pegando confiança no processo, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Exatamente. Eu ia só adicionar que eu acho que o grande desafio atual também tá conseguir pessoas para trabalhar. A gente sempre tem vaga e a contratação tá difícil, o mercado tá aquecido. Então, acho que encontrar profissionais aí qualificados e disponíveis é um grande desafio para o DevOps, eu acho que... Isso lembra que o developers.totos.com tem vagas lá para todo mundo. Vou falar mais no final, mas temos, como diria o Álvaro, temos vagas, vagas e vagas. Tem que levantar a plaquinha aí, né? Temos vagas. Exatamente. Entrando aqui na reta final aqui do nosso podcast, obviamente a gente tem que falar um pouquinho de futuro e eu tenho que fazer aquela pergunta clássica, né? O que a gente vai esperar do DevOps? Aqui eu não estou falando apenas de TOTOS, também de TOTOS, mas não apenas de TOTOS, mas o que esperar do DevOps no mundo da tecnologia em geral? Eu acho que quem quer entrar, para quem ainda não está envolvido com isso, já está um pouco atrasado, eu acho bom começar a correr atrás disso. O DevOps em si não é o fim, né? O DevOps em si é o meio para a gente atingir uma entrega com qualidade para o cliente, de uma maneira adequada. Então, hoje não se fala nem tanto só de DevOps, em si DevOpsSec, né? Então, a questão de segurança também é muito fundamental. Ela já está sendo fundamental atualmente, mas eu acho que é o que mais vai pegar no futuro. Ter visão sistêmica, né? Tentar focar no sistêmico, entender o porquê das coisas, né? Porque a tecnologia é um negócio que é muito rápido, né? Então, se você viu DevOps há 3-4 anos atrás, mexia tudo com Swarm, você já ficou para trás porque não se usa quase Swarm, já está no Kubernetes. O Kubernetes já está sendo trocado em alguns lugares, em alguns contextos por outros. Então, como é muito dinâmico, é importante a gente acompanhar esse dinamismo, mas
fundamental pegar os princípios, né? Porque assim, com os princípios, as ferramentas a gente vai se adequando. Cara, eu tava até pensando aqui, né, até pegar um pouco mais que eu ouvi nos últimos tempos aqui, mais do lado de pessoal de infra, por exemplo, tem muitas pessoas migrando para DevOps, né? E até eu gostaria de ressaltar aqui que, o cara pode pensar, putz, DevOps, eu não sei programar, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, mas, cara, eu diria assim, para ir pro DevOps, você não precisa ser um cara de 10 anos de desenvolvedor, né? Tu vai ter que estudar 10 anos para desenvolver. Não, eu acho que assim, de fato, o que o Rodrigo comentou, e junto com a questão da cultura, né? O entendimento das coisas, conseguir estar sempre estudando e tudo mais. Então quer dizer que eu não vou precisar desenvolver se eu for fazer uma parte de DevOps? Cara, eu acho que você vai mais meter a mão em questão de automação. Lógico que assim, desenvolver, eu gosto bastante, eu sou desenvolvedor, né? Tenho muitos anos aí de desenvolvimento, mas eu acho que você tem certos níveis, né? Você tem o quanto você pode se aprofundar ou não. E para a maioria das coisas que a gente tem para fazer de automação, cara, não diria o mínimo, mas assim, não é uma ciência de foguetes em questão de desenvolvimento de softwares, sabe? Vai ter que fazer um DDD para fazer uma automação e assim por diante. Então, assim, tem espaço para vir para DevOps. Bacana, a gente falou bastante aqui de DevOps, mas eu acho que o pessoal que já conhece um pouco disso deve ter sentido um pouquinho falta de falar mais tecnicamente disso. Então, acho que eu vou deixar aqui uma provocação, tentar chamar uns parceiros aí, que nem o Jefferson do Linux Tips já teve aqui na TOTOS aqui com a gente, de repente pegar um cara bem técnico para falar de byte e de bit aqui com a gente. O que vocês acham? Eu acho bem interessante, seria muito legal se conseguíssemos trazer ele. Sensacional. Bacana, show de bola. Então eu entrego o bastão aqui para minha parceira aqui, pra gente ir pro encerramento aqui desse podcast. Vamos lá então, pra gente fechar com chave de ouro, as considerações finais aqui, vou fazer um jabá, não sei se vou fazer tão bem quanto o Álvaro fazia, mas se vocês querem saber mais novidades do TOTOS Developers, acessem developers.totos.com, lá você encontra artigos técnicos, canais para a comunidade, tutoriais, este podcast inclusive e muitas vagas. E pra gente fechar aqui o nosso podcast, a gente sempre finaliza pedindo as indicações e dicas de série, filmes, livros para os nossos participantes, o que vocês quiserem falar. Vou começar aqui uma dica minha, além de Peppa Pig e Galinha Pintadinha, que eu vejo todos os dias por conta do meu filho, eu vou indicar um livro que chama Organizações Exponenciais, como as empresas elas vêm se exponencializando e como elas precisam pensar no futuro cada vez mais rápido. É um ótimo livro aí pra gente entender um pouquinho mais de negócio e como que a gente pode sempre estar à frente do mercado. Bacana. E você, Godinho? Opa, eu vou aproveitar aqui o espaço de vocês e vou fazer também um jabá. Fui contactado pelo pessoal do Developers, eu vou começar a escrever alguns artigos lá. Então, espero que vocês acessem, aproveitem, me deem feedbacks lá, porque eu acho que vai ser bem legal a troca de conteúdo que a gente pode ter por lá. De indicação, eu trouxe 2 livros aqui, porque eu acabei de comprar um Kindle e aí agora eu leio o tempo todo, sabe aquela coisa, né? Você acaba de comprar um brinquedo e quer ficar usando. Então, eu vou indicar 2 livros aqui que eu tô gostando bastante. Um é do Bernard Cornwell, é o Arqueiro, né? O Bernard Cornwell é um escritor que escreve bastante com história, baseado em história, né? Então, esse livro é guerras entre ingleses e franceses, tive o plano de fundo, então é bem bacana. Leiam. E um outro livro que é super novo, acabou de ser lançado, e é aqui de 3 brasileiros falando de ciência, e o livro chama Super-Heróis da Ciência, da Ana Cláudia, da Laura e do Renan, eles são youtubers, inclusive, eles têm um canal, e eles lançaram esse livro aqui que é muito bom, que ele fala de 52 brasileiros que foram cientistas, né, e a maioria das pessoas nem sabem, quando a gente pergunta se tinha um cientista, ele não sabe citar nenhum cientista brasileiro, então eu achei a iniciativa super bacana, nessa época que a ciência está sendo meio combatida, né. Então fica aí essas minhas 2 dicas. Cara, essa foi a mais profunda de todas as indicações do podcast até hoje. Show de bola, Godinho. E você, Lipe? Depois dessa fica até difícil pra mim aqui. Cara, eu tô até com vergonha do que eu vou falar, cara. Eu te entendo. Bom, cara, eu tenho assistido muita, né, nesses momentos aqui, né, que teve aí
os streamers, a gente tem, pelo menos eu gosto bastante, né, de Netflix e tudo mais. Tenho assistido bastante coisa antiga, mas eu quero trazer uma aqui que eu gostei bastante, gosto, eu não vejo a hora de sair mais uma temporada, que é a série chamada Billions. Ela é uma série focada em mercado de capitais, poder, política, né, eu gosto da trama. Nem sempre eles seguem os caminhos corretos das coisas, né, esse é um ponto que não é o ponto forte da série, mas eu gosto que ela é bem focada em estratégia de negócios, né, é um ponto que eu gosto, né, então fica aí, Billions. Show. Eu não vou nem falar que eu comecei agora a assistir Grey's Anatomy, cara, mas isso aí eu ainda tenho 16 temporadas pra brincar. Vou falar de umas coisas mais recentes que eu assisti. Assisti o Tenet, já tem até um tempinho, já tem uns 40, 45 dias. Eu esqueci de falar no último podcast. Tenet é um filme bacana para quem gosta de ficção e dessa brincadeira com o tempo. Eles abordaram o tempo de uma maneira que eu nunca tinha visto, bem original mesmo. Então é um filme que eu recomendo, só que é bem tenso e denso, né? Então é um filme que você tem que prestar muita atenção. E do Netflix, recentemente eles colocaram o Upgrade, que chama atualização. Para quem gosta de tecnologia, tem a ver com um cara que fica tetraplégico e aí injetam um chip nele para que ele volte a andar e toda a história vai rolando em volta disso. Então para quem curte tecnologia, com certeza vai ser um filmão. E eu matei ontem Sombra e Ossos. Bem bacana, bem estruturado, uma fotografia muito boa e eu acho que vocês vão gostar. E como eu vivo falando aqui no podcast, eu sou um cara super preguiçoso para ler, então o que eu posso indicar é filme e série aqui. Espero que vocês gostem. Queria agradecer a você, Lipe, a você, Godinho, aí pela presença. Vocês contribuíram muito. Agradecer novamente aí a parceria com a Gabi, que ela dure muitos anos aí. Se vocês quiserem dar um tchau aí pra galera, fiquem à vontade. Eu abro o microfone aí pra vocês se despedirem. Agradeço pelo convite, gostei demais desse bate-papo aí que a gente teve. E queria reforçar aí que temos vagas. O DevOps tá bombando e vamos lá, pessoal. Bem, agradecer a todo mundo, você, Manzano, o Felipe, a Gabi. E é isso aí, Felipe, temos vagas, sempre. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigada, TOTOS Developers, mais uma vez. Meninos, por esse aprendizado, foi muito legal. E até a próxima aí. Temos vagas também de design, quem tiver interessado. Vagas. Bacana. E com essa enxurrada de vagas aqui, eu me despeço e agradeço vocês pelo tempo e pela paciência. E a gente se escuta no próximo TOTOS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.